paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. Na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje chegamos na lição de número 3 e estaremos comentando a lição que tem como tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto áureo encontra-se em Gênesis capítulo 16, versículo 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 16, dos versículos de número 1 ao versículo de número 16. Então vamos iniciar a nossa lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então esta lição nós vamos falar um pouco, né, sobre as consequências, né, sobre a atitude que Sarai teve e Abrão também, né? Bem como essas consequências, o que gerou as consequências das escolhas tomadas, né? Sem pensar, ou seja, era uma forma que eles estavam procurando de tentar ajudar Deus, vamos falar assim entre aspas, né? Ajudar Deus entre aspas, tentando resolver aquilo que Deus tinha prometido. Deus prometeu e cumpriria, né? Estava distante, era uma promessa que aos olhos humanos era difícil, a compreensão do ser humano era difícil, que como duas pessoas idosas iriam ter um filho. Além disso, né, a sua esposa era estéril, além disso, né, tinha passado da idade ali de ter filhos, ou seja, era algo impossível, mas Deus que prometeu. Então, se Deus prometeu, como fala a verdade prática, né, que nós lemos, né, nesse dia de hoje, Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. Então, o tempo de Deus agir é o tempo certo para a nossa vida, né, para os cumprimentos da promessa dele. Então, adentrando na lição, o primeiro tópico fala o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Em lições anteriores, nós falamos, né, que Abraão teve uma trajetória bem difícil, né? Ele sai de Ur dos Caldeus com sua família toda, embora Deus tinha falado para ele que era para ele deixar sua parentela, seu pai, a casa do seu pai, a sua parentela, e ir para a terra que Deus mostrava. E chega em Ur, saindo de Ur dos Caldeus, né, eles param em Arã. E fica um tempo ali que a Bíblia não mostra quanto tempo foi, mas fala que quando ele tinha 75 anos, Deus é que fala novamente com ele, que seu pai morre, ele vai, de fato, agora para Canaã e leva consigo Ló. Nós falamos disso na lição passada, as consequências que gerou da atitude de levar um familiar seu. Contudo, né, eles se separam, né? Ló e Abraão se separam e cada um vai para o seu canto. E dentro desse interim, né, dentro desse contexto, dessa trajetória que ele está caminhando, eles já estão lá em Canaã habitando 10 anos. Observe que passou um tempo considerável que Abraão já estava habitando em Canaã. E 10 anos e aguardando a promessa de Deus, porque Deus tinha falado que ia dar para ele um herdeiro. E Deus tinha falado, então Deus falou, mas se passaram já 10 anos, Abraão já estava, meu irmão, com 85 anos de idade. Deus tinha falado com ele, obviamente, antes de 75 anos, né, porque Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus. Mas a Bíblia vai registrar, né, a trajetória de Abraão e registrar a idade dele quando ele tinha 75 anos, que é justamente quando ele sai de Harã em direção a Canaã. O que nós sabemos é o que a Bíblia nos revela, né? Que é justamente que ele tinha 85 anos e nada da promessa se cumpriu, ou seja, se passaram 10 anos desde a sua saída de Harã até Canaã. Estava habitando em Canaã, estava na terra que Deus tinha prometido, e Deus tinha falado que ia levar ele para uma terra que ele não sabia, já estava na terra, mas a promessa de fazer dele uma grande nação ainda não estava se cumprindo. Por quê? Porque não tinha descendente. Então é
nesta ocasião que vão tentar ajudar Deus, que é justamente esse subponto, né? O plano para ajudar, entre aspas, Deus. Sarai tem uma atitude, né? Porque a atitude que ela toma é justamente uma atitude de tentar prover as benesses de Deus na sua vida. Ou seja, era um costume que tinha já na antiguidade de que poderia pegar a sua serva, né? Era costume, né, que a esposa que não tinha filhos, ela oferecia ao seu marido uma criada para servir justamente no lugar dela. E a descendência seria justamente considerada descendência da esposa, ou seja, seria descendência de Sarai. Então, meu irmão, o que é que ela faz? Ela pega uma serva egípcia, observe só, o tempo que eles desceram para o Egito, a Bíblia fala que eles saíram de lá mais ricos, tanto Abraão quanto Ló, e saíram lá com cabras, ovelhas, bodes, né, e servos e servas. Então essa serva egípcia, ela veio do Egito, era uma egípcia. Observe só como as coisas, as consequências são geradas quando não estamos na direção de Deus. E uma consequência foi justamente essa, um egípcio agora foi entregue a Abraão, justamente para gerar descendência para o pai da fé. Observe que eles não consultam a Deus. Da mesma forma como quando eles desceram ao Egito, eles não consultam a Deus. Isso é até, né, meu irmão, justificável porque Abraão estava ainda amadurecendo na fé. Ele não conhecia, obviamente, a Deus como nós conhecemos hoje. Ele só ouvia Deus falar. E parece que Abraão, ele não tinha um entendimento de que ele poderia conversar com Deus, poderia ir até Deus, porque você vai ler a história de Abraão e em nenhum momento ele se direciona a Deus primeiramente, mas Deus sempre tomava a atitude de falar com ele, e era neste momento que ele falava com Deus. Mas Abraão, ele nunca toma a iniciativa de consultar a Deus, e aqui mais uma vez ele não toma a iniciativa de consultar a Deus, mas ele vê que o plano de Sarai é um plano bom, porque os costumes da época permitiam justamente isso, gerar a descendência da serva. Então, Abraão, que é onde entra já no nosso segundo subponto, ele aceita o plano de Sarai. Então, devido a estar pressionado, obviamente, né? 10 anos se passaram já, eles habitando na terra que Deus tinha prometido a eles. Então ele aceita aquele plano de ajudar, né, entre aspas, ao Senhor. Então, meu irmão, o que aconteceu? Justamente é a ansiedade, né? Que é uma doença do século que nós estamos vivendo, né? Inclusive foi o ano passado, se eu não me engano, e a palavra do ano foi ansiedade. Justamente porque as pessoas elas não têm a paciência mais de esperar, não têm paciência mais de aguardar, de acalmar justamente o coração e esperar no Senhor, porque isso é o exercício da fé. É justamente isso que a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isto é a fé. A fé, meu irmão, é como o salmista nos falou, que nós devemos esperar com paciência no Senhor. E paciência é justamente a gente não se precipitar. Então, quando Sarai tem o plano e Abraão aceita, é justamente o que recomenda, o que fala, o título desta lição, né? Paciência, na espera do cumprimento das promessas de Deus. Deus falou, vai cumprir. Agora, qual o tempo que ele vai cumprir? É justamente o tempo dele na nossa vida, porque Deus, ele sabe qual o melhor tempo. Então, se a promessa ainda não se cumpriu, era porque não era o tempo aprazível para o Senhor. Porque a Bíblia justamente nos fala isso, que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas iremos entender depois. Então, a palavra de Deus já mostra de forma bem clara que devemos aguardar com paciência. O terceiro subponto deste tópico fala H zomba de Sarai. H, obviamente, como serva, aceitou o plano também, né? Apesar de a gente falar aceitou, que na verdade não tinha nem como ela rejeitar, porque era uma escrava, né? Era uma serva, estava ali justamente como serva do casal de Abrão e Sarai, e ela aceita. E o que é que acontece? Ela, como certamente era uma mulher mais nova do que Sarai, concebe, se encontra agora grávida, se encontra agora carregando no ventre um filho de Abraão, seu senhor. E o que vai acontecer? Zomba de Sarai, como fala aqui o autor bíblico. É o que fala, né? A gente lê, é da leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 16, o versículo 4, fala que foi Sarai desprezada aos seus olhos, ou seja, aos olhos de H. E
esta contenda, né, que é justamente o autor colocou como zombaria, né, que é desprezando, é justamente a Bíblia não relata o que de fato estava ocasionando ali, o que esse desprezo ocasionou, mas certamente ela possivelmente estava se achando superior justamente à sua senhora, porque vivendo há tantos anos com seu esposo e nunca tinha gerado, e agora uma serva estava carregando, né, o primogênito, vamos falar assim, do pai da fé, de Abraão. Então aquilo ali causou justamente problemas dentro do lar. E esse problema foi levado justamente a Abraão, e Abraão deu carta branca para Sarai. Observe que a tradição da época não permitia, não era permitido de modo nenhum que a Sarai viesse e abandonassem a serva grávida. E a tradição, né, o costume da época era justamente essa. Não era permitida a expulsão da serva grávida por qualquer atitude que ela tivesse tomado. E observe que Sarai, ela não dispensa, mas ela começa agora a perseguir, vamos falar essa palavra, de perseguir, né, de maltratar. E H se sente constrangida e ela foge por livre e espontânea vontade. Ou seja, então o costume ele não foi quebrado, né? Que é uma artimanha justamente para não descumprir, vamos falar assim, a lei da época, que a lei não permitia dispensar a mulher grávida, mesmo sendo serva, independente da atitude que ela tinha tomado. Mas Sarai começa agora a atribular, vamos falar assim, a vida dela, causar que a vida dela se torne, no nosso linguajar, um inferno. E ela foge. Então é isso que aconteceu. Este erro nas escolhas, na impaciência de se precipitar nas decisões, o que trouxe justamente o desprezo para o seu lado, trouxe a zombaria, a tristeza e a dor. Então tudo isso são consequências, né, justamente deste ato, que é justamente onde nós vamos entrar mais detalhadamente, né? No segundo tópico da lição é falar sobre as consequências de agir por conta própria. Conflito familiar, né? Não tardou, né? Justamente as consequências, o autor fala, né, do ato precipitado de Sarai se manifestaram. Então tudo isso veio a acontecer. O primeiro ato é justamente a ingratidão da pessoa a qual ela deu ao seu esposo para gerar um filho para ser seu descendente, né? Porque o filho de Agar seria descendente não dela, mas de Sarai. Mas o desprezo, né, aquilo que veio fazer com que a sua senhora a desprezasse, a perseguisse, a tornasse sua vida um pouco, sua vida tribulada, fez com que ela fugisse. Então, o conflito familiar veio para dentro de casa. E quando chegou dentro do lar, as coisas, meu irmão, se reviraram. Por quê? Porque não ficou para resolver apenas entre elas, não. Mas Sarai vai para Abraão e fala que venha sobre ti justamente essa afronta, né? É o versículo, o Gênesis capítulo 16, versículo 5. Ela fala para Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e entre ti. Aí Abraão fala, olha, a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E a Bíblia fala que Sarai fez o quê? E afligiu a Sarai, ou seja, Sarai afligiu ela, perturbou a vida dela, e o que é que ela faz? Ela vai e foge de sua face, justamente para não quebrar os costumes das leis da época em que eles estavam inseridos. Então, o conflito familiar, ele veio justamente quando as decisões foram tomadas de forma precipitadas, de formas impacientes, todas sem consultar o Senhor. Observe que a história que nós estamos narrando, né, desde a lição 1, lição 2 e agora na lição 3, as consequências que vêm das escolhas erradas são justamente das escolhas que não se consultaram ao Senhor, não consultou ao Senhor. Então, meu irmão, o que acontece? Muitas das escolhas podem ser erradas. Obviamente que tem coisas que nós, às vezes, né, ou muitas vezes, não consultamos ao Senhor, mas estamos ali na direção que de fato deveríamos ter tomado se consultássemos ao Senhor. Entretanto, nós estamos falando de decisões que foram tomadas e foram decisões precipitadas, tentando
tentando adiantar os planos de Deus, tentando adiantar os planos divinos na sua vida. Então as consequências veio, a consequência é justamente o conflito familiar. Porque o conflito ele vem justamente naqueles que estão mais próximos de cada um de nós. São os primeiros a sofrer as consequências das escolhas erradas. Por isso, quando faz as escolhas erradas, no dia a dia que nós estamos vivendo, nós percebemos muito isso. Pessoas que se viciam em jogos de azar, em jogos disso, daquilo, as consequências são imediatas, justamente na família. Por quê? Porque começa agora a atrasar a conta de luz, começa agora a atrasar a conta d'água, começa agora a atrasar e não ter condições de colocar o pão de cada dia dentro do lar, porque as consequências elas são imediatas dentro do nosso lar, dentro da família. Então essas consequências, esses conflitos, eles vêm e nascem justamente nas pessoas que estão mais próximas de nós, porque são afetadas pelas escolhas erradas. E o que que acontece? É justamente subponto 2, H, ela foge, a fuga de H. Ela foge porque ela está sendo afligida, ela agora está sendo perseguida, está sendo tribulada pela sua senhora. Então ela foge porque é melhor estar distante do que estar sofrendo psicologicamente, emocionalmente, porque de uma coisa, meu irmão, nós vemos aqui, ela não foi maltratada fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, que talvez seja um dos piores formas de atuação, né, na mente, que é justamente, como nós falamos anteriormente, as doenças do cérebro são justamente as doenças da alma, né, que é justamente a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, né, a impaciência, a impaciência de estar esperando algo, ou seja, as pessoas elas são perturbadas mentalmente. Não é à toa que tantos medicamentos são feitos e as pessoas estão consumindo de forma desordenada muitas das vezes, né? Por quê? Porque não tem controle emocional, não tem controle psicológico quando vem a adversidade, quando vem as lutas, quando vem a tribulação. E assim aconteceu com H. Ela foge quando ela é afligida pela sua senhora, porque ela se achou maior, possivelmente, que a sua senhora, e queria entrar em conflito. Observe, meu irmão, que ela foge justamente porque possivelmente ela estava se achando privilegiada de estar carregando no seu ventre o fruto do herdeiro, vamos falar assim, do patriarca, do dono da casa, do líder. Então aquilo ali ocasionou justamente tudo aquilo que veio na sua vida. Então ela foge da face de Sarai e de Abrão. Então, meu irmão, uma quanto a outra, tanto Sarai quanto Agar, agiram erradamente. As duas agiram de forma errada. Ou seja, não tiveram sentimento nenhum, nem por uma nem por outra. Agar não teve por Sarai, não é? Uma atitude de gratidão, de benevolência pelo ato que ela foi escolhida justamente para ser a, a, a que levasse, né, justamente a descendência de Abraão para frente. Ela teve essa ingratidão e Sarai porque a afligiu, ocasionando justamente que ela fugisse da presença de cada um deles. Aí o terceiro e último subponto deste tópico fala Deus entra em ação. E essa parte aqui que fala que Deus entra em ação é justamente quando Sarai está distante da casa da sua senhora. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, né, que é justamente lá, quando ela está longe, numa atitude certamente impensada, que obrigou justamente ela a sair, tanto de uma quanto de outra, as atitudes foram impensada e não tendo mais aquele ambiente, né, aprazível, aquele ambiente mais familiar, ela foge, né, justamente sem destino. Mas a Bíblia nos mostra que Deus vê todas as coisas. Por isso esse tópico fala, Deus, ele entra em ação. Ela poderia até ter pensado, né, que agora eu estou abandonada, eu estou sozinha no meio do nada, que ninguém mais estava se importando com a sua situação. Mas foi neste momento que a Bíblia nos mostra Deus entrando em ação. E o anjo de Deus, quando vai até ela, ela fala justamente da condição que ela tinha dentro da casa de Abraão. O anjo se direciona para ela e fala: Agar, serva de Sarai. Ou seja, ele já estava mostrando que Agar, você é serva, serva da sua senhora. Então a atitude, o anjo estava falando de forma indireta, que a atitude que ela tinha tomado era uma atitude que estava contrária justamente aos planos de Deus. E o anjo, quando fala com ela, de forma clara, Agar poderia parar aqui, não era isso? Mas falou serva de Sarai. Então o que o anjo estava mostrando ali? Justamente que ela tinha que se submeter à condição em que ela estava.
A condição que ela estava era uma condição de serva. E isso, meu irmão, é óbvio que é o costume da época, né? Nós não podemos tampar o sol com a peneira, era o costume da época. Mas era diferente como as pessoas hoje querem falar, né? Que a escravidão, a época que os hebreus tinham servos e servas, era semelhante à escravidão que era praticada aqui no Brasil colonial. E não era dessa forma que acontecia, era totalmente diferente. Obviamente que isso não está dentro do nosso assunto aqui, mas vale frisar justamente isso, né? E possivelmente, né, não foi fácil para ela, né? Não foi fácil para Agar. Né? Ela foi colocada justamente numa situação que ela não procurou. Ela fugiu e agora ela viu-se obrigada a passar pela grande humilhação de retornar para sua senhora. Observe que o coração humilde, né? Deus, meu irmão, ele não despreza o coração humilde, né? Então, a humildade fez justamente com que ela voltasse. E o anjo, obviamente, né, fez as promessas ali, que nós vamos falar disso no próximo tópico da lição, né? Que ela vai voltar. E ela vai voltar de forma que humilhada, tem que se humilhar, por quê? Porque ela fugiu. E agora ela vai voltar justamente para pedir, certamente pediu perdão, pediu novamente o amparo do lado do qual ela saiu. Então, meu irmão, isso é o que Deus fez. Deus foi lá, buscou ela, falou da sua condição, você é serva. Você tem que voltar justamente porque você está fugida da face de Sarai. Ela é sua senhora, como você mesmo está dizendo. Eu fugi da face da minha senhora. E ela voltou, porque Deus entrou em ação. E quando Deus entra em ação, Deus fala da nossa condição. É a condição que nós estamos caminhando hoje. Nós somos o que? Servo. Então nós estamos para servir. E muitas das vezes Deus tem que vir até nós e falar. O nosso nome chamar servo, chamar serva, para entender a nossa posição no reino de Deus. A posição no reino de Deus de todo aquele que é chamado é de servo e serva. Era isso que Deus estava falando para Agar, serva de Sarai. Ou seja, você tem que entender a posição que você tem no lar. Existe uma esposa, uma senhora, e dentro do costume local, ela pode sim oferecer ao seu esposo outra para justamente gerar descendência. E você aceitou de bom grado, né, de forma coercitiva ou não, mas você aceitou. Então, o que você tem que fazer agora? Tem que justamente se posicionar na posição que você está, de serva. O terceiro tópico da lição fala o Deus que conduz a história. Neste ponto aqui vai mostrar o Deus que ouve e vê. Neste ponto aqui é justamente a solene promessa que o anjo, né, declara do menino que Agar está carregando. Seu nome vai ser Ismael. Ismael tem um significado, significa Deus ouviu. O Deus ouviu-me. Ismael é justamente para os muçulmanos nos nossos dias, né, um profeta. E de fato os muçulmanos reivindicam a primogenitura, né, a Ismael, porque Ismael é o pai dos árabes, né? Então Agar naquele momento se sentia só, abandonada, perdida, mas Deus vai lá e se faz presente no deserto onde ela está, mesmo havendo falhas, né, nas atitudes humanas, como houve na atitude de Sarai, na atitude de Abraão, na atitude de Agar. Deus vai lá com seu grande amor e misericórdia, ele ouve e vê a aflição dos seus servos. Como nós falamos, não havia ninguém no deserto e foi lá que Deus agiu em favor, não só de Agar, mas em favor de Abraão, em favor de seu servo, né, Abraão, e honrou justamente o filho que Agar estava carregando no seu ventre. Não era de fato o filho da promessa, mas era filho do pai da fé. E Deus cumpriu justamente porque ele ouve e vê, que é onde entra justamente o segundo subponto da lição, que vai falar que tudo conforme a sua soberana vontade. Neste ponto aqui é a intervenção de Deus, né? Deus agindo e Deus trilhando, né? E consertando os caminhos tortuosos que o homem muitas vezes trilha e abre na sua vida. Mas Deus vai lá e tem a sua vontade soberana. Deus tinha uma promessa de um filho para Abraão. E ele já tem um filho. Não seria mais fácil Deus já cumprir a promessa justamente nesse filho? Não. Mas Deus não faz isso, porque Deus tem um plano. E o plano de Deus ele nunca é frustrado. Então a vontade soberana de Deus, ela vai se cumprir. De fato vai se cumprir. Nós vamos falar disso em lições mais para frente, né? É na vida de Abraão e na vida de Sarai, porque a promessa de Deus ela é impossível justamente aos olhos humanos. Então, se Deus cumprisse a promessa dele na vida de
de Ismael, né, na vida de Agar, de Sarai e de Abraão, justamente por esse erro, por essas consequências de atitudes impensadas. Hoje nós estaremos falando dessa história aqui, de fato estaríamos falando, né? Agar ajudou a Deus, Abraão ajudou a Deus, porque viram que as coisas estavam complicadas e eles deram a solução, mas não. Deus, meu irmão, ele não mudou seus planos porque o homem agiu por pensamentos, pelas suas atitudes próprias, mas Deus agiu conforme planejado, porque ele tem, meu irmão, uma vontade soberana, e a vontade soberana dele é fazer o impossível acontecer, para olharmos e vermos e dizermos que de fato foi Deus quem fez, não o homem, e assim aconteceu na vida de Abraão e na vida de Sarai. A promessa iria se cumprir e todos saberiam que ela se cumpriu porque foi Deus quem cumpriu. Como nós falamos na nossa verdade prática, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E encerrando a lição, o último subponto fala o cuidado de Deus em todo o tempo. Agar foge para o deserto, não é? Sara está agora sem filho também. Observe que cena, né? Como essa cena ela é impactante, não é? Eu tentei agir, tentei ajudar a Deus e agora está se cumprindo, vamos falar assim, da minha forma, do jeito que eu corri atrás, do jeito que eu acho que deveria ser, mas depois que aquilo está acontecendo, eu desprezo justamente o meu plano, porque foi o plano dela e do seu esposo, tanto de Sarai quanto de Abraão. Entretanto, né, o cuidado de Deus em todo o tempo, Deus cuida de todos, meu irmão. Ou seja, Deus não desprezou nem Agar, que fugiu da face da sua senhora, nem desamparou Sarai, nem Abraão. Ou seja, porque Deus ele tinha um cuidado para com aquele que está, meu irmão, seguindo os seus passos. Então, todos ali estavam debaixo do amor de Deus, do cuidado de Deus. Então Deus vem e se revelou a Agar, porque ele já tinha se revelado a Abraão, né? E Agar certamente já ouviu falar do Deus do Deus de Abraão, mas Deus agora se revela a serva de Sarai. Isso é interessante de se notar, porque Deus ele não se revela apenas, né, para o Senhor, não se revelou apenas para Abraão, não apenas para Sarai a senhora, mas vai lá aonde ela está sozinha, a serva, e se revela justamente a serva, mostrando que Deus vai ajudar ela, porque ela não foi da descendência dos familiares de Abraão, não, era uma egípcia, era uma estrangeira, vamos falar assim, né? Mas estava agora aflita, passando por provações, passando por dificuldade, mas Deus ele vela para por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em aflição. Então ele vai lá, responde e ainda ele cuida de cada um de nós, assim como ele cuidou de Agar. Justamente eram os tempos difíceis e nas aflições, porque é nesses tempos, meu irmão, que nós percebemos que de fato as pessoas que estavam ao nosso redor parece que somem, né? Acontece algo sobrenatural e é justamente Deus agindo para percebermos e olharmos que dependemos única e exclusivamente de Deus. Então foi nesses momentos difíceis, né, que Abraão, né, que Sarai, que Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós passamos. E quando isso acontece, o que precisamos orar? Precisamos confiar em Deus, experimentando justamente a sua paz, que excede todo entendimento, porque é nessa paz, é na força do Senhor que nós alcançamos justamente calmaria, descanso, sossego, recebemos de Deus misericórdia, graça, ajuda. Então é o Deus soberano que cuida em todo o tempo de cada um de nós. Ele é o Deus que nos acolhe. Então assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3 e nessa lição nós comentamos a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.